Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Fix Física, eu sou o professor Pedro e hoje nós vamos ter aula de propagação de calor, beleza? Então vamos entender hoje como o calor se propaga. E existem três formas de propagação de calor. Uma delas é a condução, a radiação e a convecção térmica, certo? Então a primeira delas que nós vamos estudar hoje é a condução. Como é que funciona a condução? A condução térmica através de um material é um tipo de propagação de calor que se dá partícula a partícula. Então imagine uma barra metálica assim como essa que eu desenhei aqui e você põe ela próximo a uma fonte de calor. O que é que vai acontecer? O calor vai chegando na barra. Ao chegar na barra, ele eleva a temperatura, lembrando que temperatura é o grau de agitação das partículas. Então a partícula começa a ficar agitada, ela está ligada à coleguinha e ao se agitar, ela também induz a agitação da outra partícula. E essas partículas elas vão se agitando e a agitação é elevar a temperatura e consequentemente a temperatura vai sendo elevada gradativamente e nisso nós vamos percebendo que o material vai se esquentando pouco a pouco. Então o calor ele vai fluindo através do material. Só que esse fluxo de calor que acontece através do material por condução, ele depende de algumas características físicas do material, certo? Então esse fluxo de calor que nós vamos estudar agora, né? Em alguns livros, né, alguns autores chamamos também de lei de Fourier, certo? Como é que esse fluxo de calor ele é influenciado pelas características físicas do material? Então vamos fazer algumas perguntas a nós mesmos, certo? Quanto maior for a minha barra, mais fácil ou mais difícil do calor chegar até a outra extremidade? É provável que seja mais difícil, né? Então, se eu cresço o tamanho da barra, é mais difícil que o calor ele saia de uma extremidade e chegue a outra. Logo, crescimento da barra e fluxo de calor são inversamente proporcionais. Então, ó, fluxo de calor aqui, eu vou pôr o comprimento da barra L ali, inversamente proporcional. Mas nós temos outras coisas que são diretamente proporcionais. A exemplo da área de contato. Quando você vai testar o ferro para ver se está quente, como é que você faz? Toca a pontinha do dedo e vai lá muito rapidamente, né, e vê se o ferro de passar roupa está quente. Por que que você não põe a palma da mão inteira? Justamente porque diminuindo a área de contato, você também diminui o fluxo de calor e não corre o risco de queimar a sua mão. Então, área de contato é diretamente proporcional ao fluxo de calor, beleza? Outra coisa que também é diretamente proporcional ao fluxo de calor é a variação da temperatura. Quanto mais quente a minha fonte de calor estiver, mais calor ela vai conseguir mandar através da minha barra, no meu exemplo. Então, variação da temperatura também é diretamente proporcional ao fluxo de calor. São grandezas físicas que vão fazer com que o calor ele flua mais rapidamente através do meu material, certo? E outra coisa que a gente tem que falar aqui é o tipo do material, né? Cada material ele tem uma forma de conduzir o calor. Alguns conduzem mais facilmente, outros nem tanto, certo? Então, para arredondar a nossa equação, que foi que Fourier fez, colocou aqui algo que caracteriza o nosso material, chamado de condutibilidade térmica. Para que serve a condutibilidade térmica? Ela caracteriza se o meu material é um bom ou um mau condutor de calor. Se eu tenho uma alta condutibilidade térmica, é porque o meu condutor, né, ou na verdade, o meu material, ele é um bom condutor, ele conduz bem o calor. Se eu tenho uma baixa condutibilidade térmica, esse material ele não conduz tão bem esse calor, certo? Então vamos ver como é que nossa fórmula ficou.
Então, o nosso fluxo de calor, como é que foi que ele ficou? O produto entre a condutibilidade térmica, a área de contato e a minha variação de temperatura, tudo isso dividido pelo comprimento da barra ou espessura. Por que eu coloquei ali também ou espessura? Algumas questões, elas vêm relacionadas ao fluxo de calor, a perda ou ganho de calor através de uma parede. E quando a gente observa o fluxo de calor através de uma parede, ele transpassa a parede no sentido da espessura, não no sentido do comprimento. Então tem que ficar atento a isso aí também. Beleza? Então, nosso próximo propagação de calor agora, nosso próximo tipo de propagação de calor vai ser a radiação. Só um instantinho enquanto eu ajeito tudo aqui para vocês, beleza? Então, voltamos agora para falar da radiação térmica. Beleza? Então, a radiação térmica é um tipo de propagação de calor que se dá através de ondas eletromagnéticas, mas não é qualquer tipo de onda eletromagnética. Nós vamos associar a radiação térmica a um comprimento de onda específico, uma frequência também de onda específica, chamada de infravermelho, certo? Então, as ondas de infravermelho são as ondas responsáveis pelo transporte do calor, beleza? Então, eu tenho aqui o meu Sol, lindo Sol. O que é que acontece? Ele está o tempo todo emitindo calor na forma de radiação aqui para a Terra. Quando esse calor chega, nós dizemos que este infravermelho que vem do Sol é o infravermelho de ondas curtas. Então, essas ondas curtas, elas acabam por entrar no vidro do carro. Lá dentro do carro, a maioria dos carros, os bancos são escuros, são pretos, então eles acabam absorvendo toda essa radiação. Mas ao mesmo tempo em que eles absorvem as ondas curtas, eles começam a liberar calor. Só que a liberação de calor na forma de radiação é na forma de ondas longas de infravermelho. E tem um probleminha nisso tudo. Qual é? O vidro do carro, ele pode até ser transparente às ondas curtas, mas ele é opaco às ondas longas. Então o calor não consegue sair através do vidro. O calor emitido pelos bancos não consegue sair através dos vidros. Por isso que toda vez que eu deixo o carro, ou você, o seu pai, ou o carro que você anda, fica muito tempo estacionado debaixo do sol, ele acaba sofrendo um efeito muito conhecido chamado de efeito estufa. É utilizado nas estufas para plantar flores, para cultivar flores. Acontece no carro quando eu deixo o meu carro muito tempo estacionado no sol, então entram em ondas curtas, os bancos absorvem, perdem em ondas longas e, consequentemente, esse calor não sai do carro, aumentando a temperatura interior, certo? É um fenômeno que também acontece no planeta Terra, responsável por uma uniformidade, assim por dizer, da temperatura no planeta. É o que garante que a nossa noite não seja tão fria, pela falta de incidência de raios solares. Beleza? Então, capta aí. Radiação acontece por ondas eletromagnéticas, ondas de infravermelho, e nós falamos um pouquinho aqui do efeito estufa, que acontecem nos carros, na estufa e até no nosso planeta Terra. Beleza? Então, agora nós vamos para a última propagação de calor, que é a convecção térmica. Beleza? Só um instantinho. Então, retornamos aqui para a nossa última propagação de calor, certo? A convecção térmica. Então, a convecção térmica é um tipo de propagação de calor que se dá em massas fluidas. Vamos entender massas fluidas como massas gasosas, e massas líquidas, gases e líquidos em geral, certo? Então, a convecção ela vai acontecer por uma diferença de densidade que há no corpo. Para quem não lembra, densidade é massa sobre volume. Então, quando eu aumento a temperatura de uma massa fluida, parte dela aumenta o seu volume. Quando eu aumento o volume, eu tenho um decaimento da densidade. Então, essa parte da massa fluida acaba por
diminuir a densidade, enquanto a parte que está mais fria, com menor volume, tem densidade maior. O que é que vai acabar acontecendo? Quem tem menor densidade sobe, quem tem maior densidade desce, formando o que nós chamamos de corrente convectiva, certo? Vamos entender como essas correntes convectivas, elas funcionam aqui nas brisas marítimas, certo? Então, de dia, tende ao continente estar mais quente do que os oceanos. Por quê? As massas sólidas, elas absorvem calor muito mais rapidamente do que as massas líquidas. Então, de dia aqui está quente, enquanto no oceano está frio. O que é que acaba acontecendo? Eu tenho elevação da temperatura da massa de ar que está sobre o continente. Tendo essa elevação de temperatura da massa de ar que está sobre o continente, esse ar se expande, aumenta o seu volume e sobe, formando o que nós chamamos de zona de baixa pressão. Então aqui eu fico com a zona de baixa pressão, pois o meu ar acabou, tomando maiores alturas. Consequentemente, o ar que está sobre o oceano, ele está mais frio. Estando mais frio, eu tenho uma redução do volume. Reduzo o volume e, consequentemente, aumento a minha densidade. Então, esse ar tende a vir para uma região mais baixa e adentra essa região de baixa pressão. Quando é de dia, nas cidades litorâneas, o vento, as brisas marítimas, elas tendem a vir do oceano para o continente. O que se inverte à noite. Por quê? O oceano ele passou o dia inteiro no sol absorvendo calor, enquanto o continente rapidamente perde esse calor quando o ambiente resfria. Então, à noite o continente fica frio, enquanto o oceano fica quente. Pois ao longo da noite, todo aquele calor que ele absorveu, ele vai começar a perder, certo? Então, à noite eu tenho uma zona de baixa pressão sobre o oceano, enquanto o meu ar que está sobre o continente fica mais pesado e acaba indo em direção ao oceano. Beleza? Então, pela manhã eu tenho a brisa vindo do oceano para o continente, enquanto à noite a brisa é do continente para o oceano. Belezinha? Então entendemos como funciona a movimentação de massas fluidas através da convecção. Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like aí, ajuda muito, para a gente continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para o YouTube. Não esqueça também de ir lá no Instagram, seguir @Prof. Pedro Cunha, que você ajuda muito o nosso projeto. Beleza? Muito obrigado. Até semana que vem. Até mais.